Olá pessoal, meu nome é João Paulo, sou acadêmico do curso de Física da PUC Goiás e nesta videoaula estarei falando sobre as leis de Newton. Inicialmente estarei fazendo um apanhado histórico aí e falando também sobre as contribuições e conceitos que serviram de base para Newton. Bom, desde a antiguidade, filósofos e cientistas já se preocupavam com a questão do movimento em todas as suas formas. Naquela época, não haviam automóveis e aviões, mas já se sabia que para haver movimento era necessário algum tipo de força atuando sobre o corpo. Aristóteles foi o primeiro a se preocupar com o movimento, e ele classificou o movimento em duas partes. A primeira parte ele chamou de movimentos naturais. Para ele, cada corpo tinha o seu lugar próprio, determinado por sua natureza. Se o corpo não estivesse em seu lugar natural, era forçado a ir para lá. A outra parte ele chamou de movimentos violentos, que eram movimentos causados por forças externas. Era um movimento imposto a um objeto que não se movia por si próprio. Era um movimento forçado, ou seja, só se moveria enquanto a força atuasse sobre ele. Suas ideias perduraram por 2000 anos. Até que no século XVI, Galileu Galilei provou através de experimentos que a teoria de Aristóteles estava errada. Em seus experimentos, percebeu que, ao empurrar um corpo, existia a atuação de uma força contrária ao movimento, designada por força de atrito, força essa que não foi considerada por Aristóteles. Galileu, então, concluiu que mesmo se uma força que atuasse sobre o corpo cessasse, se não houvesse força de atrito, este corpo ele continuaria em movimento retilíneo uniforme, ao contrário do que Aristóteles havia afirmado. Com seus estudos, Galileu chegou à conclusão da existência da propriedade física da matéria, a inércia, que é a tendência que os corpos apresentam de permanecer no seu estado de equilíbrio, em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Com base nesse conceito, Newton fundamentou então suas leis. A primeira lei, conhecida como Lei da Inércia, nada mais é do que uma utilização das ideias de Galileu. Ela diz o seguinte: um corpo em repouso tende a permanecer em repouso, e um corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Ou seja, um corpo só altera seu estado de inércia se alguém ou alguma coisa aplicar nele uma força resultante diferente de zero. No exemplo mostrado, podemos observar que quando o ônibus para, a pessoa permanece em movimento, e quando o ônibus começa a se movimentar, a pessoa tende a permanecer parada. Em sua segunda lei, Newton trata do princípio fundamental da dinâmica. Em seus experimentos, Newton observou que quando aplicamos uma mesma força em dois corpos de massas diferentes, elas não produzem a mesma aceleração. Baseado nessa ideia, Newton formulou então a sua segunda lei, que diz o seguinte: a força é sempre diretamente proporcional ao produto da aceleração de um corpo pela sua massa. Ou seja, ao aplicar uma força sobre um objeto, imprimimos sobre ele uma aceleração que será dependente de sua massa. Matematicamente, essa fórmula é expressa por F é igual a m vezes A, onde F é a resultante de todas as forças que agem sobre o corpo, cuja unidade de medida é dada em Newton pelo Sistema Internacional de Unidades. M é a massa do corpo, dada em quilogramas pelo Sistema Internacional. E A é a aceleração adquirida pelo corpo, que pelo Sistema Internacional é dada em metros por segundo ao quadrado. E, finalmente, em sua terceira lei, Newton irá tratar do princípio da ação e reação. Nesta lei, ele irá descrever o resultado da interação entre dois corpos, ou seja, um corpo irá produzir a força e o outro corpo irá receber essa força. Vamos agora considerar uma mesa bem lisa. Sobre ela, temos um bloco de ferro e um ímã bem próximos um do outro. No primeiro caso, manteremos o ímã fixo e abandonaremos o bloco de ferro sobre a mesa. Logo, iremos perceber
que o ferro será atraído pelo ímã. No segundo caso, manteremos o ferro fixo e abandonaremos o ímã sobre a mesa. Iremos perceber que o ímã será atraído pelo ferro. Ao analisar casos parecidos com esses, Newton concluiu que não existe força que seja capaz de agir sozinha, pois para cada força considerada ação, existe outra chamada de reação. É importante lembrar que as forças de ação e reação ocorrem em corpos diferentes e por isso não se anulam. Um exemplo da aplicação da terceira lei de Newton é o caso do lançamento de foguetes. No momento em que ocorre a queima dos combustíveis na base do foguete, uma enorme quantidade de energia é liberada. Assim sendo, uma enorme força é feita contra o chão, e em reação a essa força aplicada ao chão, o foguete é impulsionado para cima. Bom, pessoal, quero aqui agradecer a atenção de cada um de vocês e espero que vocês tenham entendido aí o conteúdo que eu quis passar para vocês. Muito obrigado e até a próxima.